como criar consulta no Excel com comandos SQL. Vamos estar trabalhando com pesquisa por parte do nome com intervalo de datas. Vamos estar trabalhando com o nosso InnerJoin, a cláusula where e os operadores de comparação e, claro, o between. Então observe aqui, no vídeo passado a gente aprendeu a fazer o carregamento de dados para dentro do Listbox e fazer uma pesquisa por parte do nome dentro do Listbox. Então nesse vídeo específico a gente vai estar aprendendo como fazer agora uma pesquisa pelo intervalo de datas com parte do nome que eu digitar. Então observe, se eu filtrar aqui, ele vai me trazer todos os dados que eu tenho relacionados ao dia 1º/4 ao dia 28/4. Observe, eu posso estar aqui mudando meu calendário. Vamos também estar aprendendo como inserir aqui o Data Picker. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, do dia 9 ao dia, vou deixar aqui, por exemplo, até o dia 20. Ao clicar em filtrar, ele traz apenas os dados relacionados às datas. Bom, e se eu quiser pesquisar com o conteúdo que eu digitar? Aqui trouxe somente relacionado às datas. Se eu digitar aqui a cedilha de açúcar, clicar em filtrar, e ele não trouxe nada porque não tenho nada relacionado dentro desse intervalo informado. Vamos aqui diminuir um pouco o intervalo. Vou colocar, por exemplo, até o dia 6. Do dia 6 ao dia 20. Se eu filtrar, ele trouxe apenas um registro. Se eu colocar aqui, por exemplo, do dia 1º e filtrar, observe que ele trouxe 6 registros. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Então, vou pressionar aqui o nosso Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. E aqui você já sabe que eu posso estar pressionando tanto o Ctrl mais R, como eu posso vir aqui em exibir Project Explorer. O formulário que eu estou trabalhando é esse aqui, o FRM principal. Então, ao dar o duplo clique nele, tenho aqui o meu objeto. Observe aqui que esse controle aqui é o Data Picker. E está com o nome padrão, Data Picker 1. E o meu segundo controle aqui também é um Data Picker. E é o Data Picker 2, E como é que eu adiciono esse objeto aqui, Vamos lá. Para que eu possa estar trabalhando com o mesmo, vamos só primeiramente verificar a referência do mesmo, Se eu clicar aqui em exibir caixa de ferramentas, tá aqui a minha caixa de ferramentas. Eu estou com alguns controles aqui não nativos, por exemplo, esses dois aqui, o ListView e o Data Picker, eles não vêm aqui adicionados à minha caixa de ferramentas. Basta eu clicar sobre ela, controles adicionais, e vamos aqui localizar o Data Picker, só para que a gente possa ver a referência. Bom, se eu quiser verificar todos esses controles que eu tenho aqui já adicionados, basta eu vir aqui na opção, somente itens selecionados, Ao marcar a mesma, eu vou ver todos os meus controles selecionados, Se eu for aqui no Data Picker, é o primeiro controle que me aparece aqui selecionado, Microsoft Date and Time Picker Control. E se observarmos aqui a referência do mesmo, observe aqui, ele está localizado na minha pasta C, na minha pasta Windows CISO 64. Observe a OCX que eu estou trabalhando para poder utilizá-lo. Essa msconct2.ocx, ela não vem instalada previamente no seu Office. Você tem que estar instalando, beleza? Temos aí vídeo ensinando como fazer a instalação tanto dela como da msconct.tl para trabalhar com o ListView. Então, primeiramente, você deve estar instalando para que possa estar trabalhando com a mesma. Vou tentar localizar o vídeo, que eu ensino a fazer isso, e deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, entendido isso? Ao fazer a instalação e, obviamente, vir aqui na minha guia Ferramentas, Referências e marcar o objeto que eu possa estar trabalhando com o mesmo, o que é que eu vou estar fazendo? Bom, aqui na nossa janela de referências, você vai ter que localizar o Microsoft Windows Commons 6.0, beleza? Observe aqui que eu estou utilizando essa versão aqui e está permitindo que eu trabalhe com o Data Picker, beleza? Sempre procure marcar o mais atual que você tenha. Então vamos lá, Lembrando que também, passo a passo, eu ensino a fazer isso no vídeo que eu vou procurar e deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, Tendo ele adicionado, o meu trabalho basta vir em exibir caixa de ferramentas. Uma vez instalada a OCX e referenciado na minha biblioteca, basta eu vir aqui em controles adicionais, cliquei nessa área em branco, vou procurar o mesmo, mostrei apenas que eu já o tenho aqui.
e ele está por ordem alfabética, ó. Vamos aqui localizar o nosso controle. Data pique, vamos localizar aqui o mesmo. Então, observe, ó, vou rolar aqui o mesmo. E observe que tá aqui ele, ó, Microsoft Date and Time Picker. Lembrando que ele tá por ordem alfabética, ó. Beleza? Então esse é o controle. Se eu selecionar aqui o mesmo, você vai verificar novamente o que é que eu preciso para estar trabalhando com ele, ó. Beleza? Então vamos lá, ó. Uma vez marcado e dado o OK, ele vai estar aparecendo aqui para você e basta arrastar para dentro do seu formulário, ó. Tá aqui ele. Se eu executar, ele já vem um calendário por si só nele, ó. Beleza? Então o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Agora a gente vai estar aprendendo como fazer a consulta. Então vamos lá. Então, vou dar um duplo clique aqui no meu botão. Eu estou aqui dentro do BTN filtrar clique, beleza? Então aqui eu já tenho uma programação que já aprendemos passo a passo até o vídeo passado como fazer. Eu apenas removi aqui a minha instrução de fazer a seleção, beleza? Então é ela que a gente vai estar focando, ó, porque as demais linhas aqui não há necessidade de eu explicar novamente como é que montamos, ó. Então vamos entender aqui, ó. Após eu abrir a minha conexão, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou colocar o meu RS igual, vou estar setando o nosso RS, que é o nosso recorte set. Então, set RS igual o meu DB, que é o meu database, beleza? Ao fazer isso, eu coloco o nosso Open Record Set, vou estar abrindo o meu conjunto de registros e vou informar o que é que vou estar fazendo, ó. Entre aspas duplas, posso colocar aqui o comando Select. Primeiramente, para que a gente possa entender, vamos fazer primeiramente em uma tabela. Aprendendo isso, fica mais fácil a gente replicar para as duas tabelas simultaneamente. Então, ao fazer um Select, eu vou dizer aqui que eu vou querer todos os campos. Vou dizer de onde, colocando meu from. E vou ter que colocar entre chaves e com cifrão o nome da minha tabela. Então, a minha tabela aqui é o nome da minha guia. CAD fornecedor, se não falha a memória. Já a gente faz a verificação, beleza? Ao colocar aqui o nome da minha tabela, coloco o nosso cifrão e fecho com chave. Entre aspas duplas e fecho o meu parênteses. Então aqui basicamente eu fiz apenas uma seleção para retornar todos os campos. Deixa eu só me certificar se é esse mesmo o nome da minha tabela, ó. CAD fornecedor, beleza? Então é exatamente esse nome que eu informei lá no meu código, ó. CAD fornecedor. Eu poderia também ter utilizado CAD produto como exemplo, ó. Então se observarmos aqui, eu tenho apenas duas colunas na CAD fornecedor. Como é que eu faço para retornar as mesmas, ó? Com esse comando ele vai selecionar todas as colunas, pois eu não informei qual coluna eu quero, ó. Então, essa estrutura aqui que já aprendemos passo a passo, eu vou apenas colocar aqui de 0 a 1, ou seja, como eu só tenho duas colunas, vai para a coluna 0 e a coluna 1, beleza? Vou deixar isso aqui comentado, só para que eu possa exemplificar aqui, ó. Ou seja, ele vai percorrer o meu laço e vai adicionar as linhas ao meu list box, conforme a minha condição aqui, ó. O meu for vai partir de 0 e vai a 1, ou seja, vai fazer dois laços. Então vamos fazer aqui uma execução só para que você entenda, ó. Cliquei e observe que ele retornou, ó, as duas colunas que tem aqui na minha CAD fornecedor, ó, beleza? Então, entendido isso, vai ficar mais fácil agora a gente continuar o que vamos estar aprendendo a fazer, ó, beleza? Então aqui apenas eu fiz um select simples. Vou dar um duplo clique aqui no mesmo. E como eu havia dito, eu posso também botar aqui, e é o que eu vou estar fazendo, ó. Vou utilizar aqui como exemplo agora o CAD produto, que é o nome da minha tabela, ó. CAD produto. E aí, vamos fazer, antes de qualquer outra coisa, uma pesquisa já por parte do nome, ó. Então, posso tanto estar programando essa mesma linha, lembrando que se eu quiser, que é o que eu vou estar fazendo aqui, quebrar a linha, no VBA basta eu colocar um underline. Só que aqui eu estou utilizando o comando SQL. Então, para essa estrutura, eu vou colocar entre aspas duplas, observe, vou dar o espaçamento e o meu underline, ó. E agora sim eu posso dar o meu enter. Ou seja, precisei colocar esse aspas duplas, um espaçamento e depois o nosso underline, ó. E agora sim o que é que eu faço? Eu vou concatenar com aspas duplas para que eu possa estar dando continuidade ao comando que eu vou estar fazendo.
E aqui eu vou colocar a nossa cláusula where, que quer dizer quando. Quando o quê? Basta eu informar agora o nome de um campo da minha tabela produto. Beleza? Então eu vou informar a própria coluna chamada produto para que eu possa fazer uma pesquisa pelo conteúdo que possa ter em produto, beleza? Produto nada mais é do que essa coluna aqui, ó, onde eu posso estar pesquisando pelo nome dos produtos, ó, beleza? Observe, ó. Então, ao entendermos isso, vai ficar mais fácil o que, ó? Eu vou colocar aqui o operador like para que eu possa pesquisar tanto no início, no meio, como no final da palavra. E vou colocar aqui aspas simples, aspas duplas. E vou, obviamente, colocar aqui o nosso operador de concatenação. E o nome do meu objeto, bi.txt, pesquisar, e a propriedade texto. Ou seja, é o objeto que eu vou estar digitando lá algum conteúdo para que eu possa estar pesquisando. E vou colocar aqui novamente o meu símbolo de concatenação entre aspas duplas e agora aspas simples, ó. Beleza? Sair do comando. Se eu fizer dessa forma aqui, basicamente ele só vai trazer se eu digitar tudo exato, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, açúcar marca B, ó, para que você tenha ideia, ó. Vou copiar esse conteúdo, vou chamar aqui meu formulário. Vou primeiramente digitar só a C cedilha, ver se ele traz, ó. Cliquei, não trouxe nada, ó. Por enquanto, nada. Perfeito? Deixa eu colocar aqui o nome por completo. Açúcar marca B. Se eu clicar aqui em filtrar, ele trouxe duas colunas só. No entanto, não trouxe as demais colunas porque eu não adaptei para esse listbox ainda para essa tabela, ó. Legal? Então, essa tabela aqui, quantos campos eu estou trabalhando? Estou trabalhando com 6 colunas. Ou seja, basta eu vir aqui e aumentar agora de 0 para 5 e não para 6, porque se eu tenho 6 colunas e a minha contagem que começa em 0, vai fazer 6 repetições, então de 0 a 5, beleza? Se eu executar aqui novamente e colocar o nome do produto novamente, se eu clicar no filtrar, observe que nesse momento ele só traz exatamente o produto, ainda não está pegando a data como critério, beleza? Então vamos lá, ó. Para que eu possa estar pesquisando por parte do nome, aprendemos no vídeo passado, basta eu colocar o nosso coringa tanto no início como no final aqui da minha estrutura, ó. Isso aqui vai me garantir que tanto ele vai pesquisar tanto no final, como vai pesquisar aqui também no começo, ó, do que eu digitar, ó. E claro, entre o que eu digitei, ó, beleza? Então vamos lá, ao fazer isso, se eu colocar aqui simplesmente só o AC cedilha e clicar aqui em filtrar, ele já vai reconhecer, ó. Reitero que eu ainda não estou utilizando o critério de data ainda, beleza? Já a gente entra nela, ó. Então, se entendermos isso, ó, vou colocar só uma outra letra aqui só para que você veja que ele já está filtrando por parte do nome, ó. Legal. Agora eu quero que ele também interprete que eu quero um intervalo de datas, ó. Eu quero selecionar uma data aqui, uma outra data para o final e ao filtrar eu quero que ele considere tanto que eu digitei no meu objeto aqui, que faz a pesquisa por parte do nome, como eu quero que ele considere tanto a minha data inicial e também a minha data final, beleza? Ou seja, vai ser 3 critérios, ó. Então, como é que eu faço isso? Primeiramente, a gente está aprendendo aqui a fazer na tabela simples, para que a gente possa fazer a nossa união, beleza? Então, vamos lá. Duplo clique no meu objeto. O que é que eu vou estar fazendo, ó? Novamente, eu vou colocar aqui entre aspas duplas. Vou dar um espaçamento e o meu underline. E aqui, eu vou estar colocando o nosso, por exemplo, eu vou informar aqui então, vamos aqui utilizar, por exemplo, como eu vou fazer uma pesquisa por data, eu vou buscar aqui na coluna data venda. Ó. Observe que ele tem um espaçamento, no entanto eu coloquei aqui um underline, ó, beleza? Então eu vou utilizar essa coluna como critério, ó, data underline venda. E aí o que é que eu vou fazer? Ó? Bom, vamos utilizar aqui a nossa pesquisa por parte do nome no final da estrutura, beleza? Então eu vou estar recortando isso daqui, que fizemos por enquanto, e já eu só vou fazer apenas a colagem do mesmo. Então, com a minha cláusula where, eu vou informar aqui, por exemplo, ó, a minha coluna data underline venda. E aí, eu vou colocar o nosso between, que quer dizer entre. E aí, obviamente, como eu havia dito, eu vou colocar a minha data inicial e a minha data final. Bom, eu ainda vou criar 2 variáveis para poder estar manipulando as mesmas. Mas de antemão,
Vamos já dar nome a elas, ó. Vou colocar aqui o nosso jogo da velha e aspas duplas. E aí, basta eu colocar o meu símbolo de concatenação. Posso tanto informar aqui o nome do objeto, no caso aqui eu vou informar uma variável que vou armazenar, vou descarregar o meu valor do objeto nessa variável para que eu faça um tratamento antes de eu fazer aqui a minha cláusula between, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, de inicial. Lembrando que essa variável eu ainda vou estar declarando a mesma, ó. E coloco entre aspas duplas o meu jogo da velha, ó. E aí entra o meu end, o meu operador aqui de comparação. E o que? Também, novamente, jogo da velha. Vou colocar aqui entre aspas duplas. E novamente eu concateno com a segunda variável que eu ainda vou estar criando, ó. Vou chamar de final. Perfeito? E aí, obviamente, basta eu novamente estar concatenando entre aspas duplas e colocar novamente o jogo da velha. Isso aqui faz parte da estrutura, beleza? Ao fazer isso, para que eu possa percorrer para a linha abaixo, agora sim eu coloco o nosso underline. E aí eu vou colar aquele mesmo comando que estava aqui acima, que eu havia feito, ó, e colei, ó. Legal? O que eu vou fazer de diferente aqui será apenas o seguinte, ó. Lembre-se que para que eu continue programando nessa mesma linha, se eu sair aqui vai dar um erro, ó. Eu vou ter que colocar o nosso underline, o nosso comercial e o nosso aspas duplas, ó, para que ele possa estar aceitando, ó. Então, esse D inicial e esse D final aqui, observe, ó, eu já os tenho aqui declarado, D inicial e D final. Ambas são do tipo as date, ó, ou seja, do tipo data. Apenas vou estar manipulando as mesmas, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Nesse espaçamento aqui, observe, ó, vou dizer que a minha D inicial vai ser igual aqui, ó, format. E vou formatar o valor do meu objeto, ó. E aí, vou colocar o nome do meu objeto, ó, mi.dateTimePicker, ainda está com o nome padrão, .value, e vou fazer uma formatação para aqui, ó, porque o SQL ele faz a inversão das datas, beleza? Ele pesquisa pela ordem de mês e dia, e não no padrão brasileiro de dia e mês. Então, por isso, eu já vou adiantando aqui que eu vou pegar a data que ele vai receber e já vai formatar para o padrão que ele interpreta, como mês, dia e ano, ó. E essa mesma lógica eu vou seguir para o meu outro objeto, ó. Vou copiar esse comando, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trocar aqui de D inicial para D final, ó. Beleza? E claro, vou trocar aqui o nome do meu controle, ó. Então, essas duas variáveis que eu criei aqui, a D inicial e a D final, é elas que vão estar recebendo os valores do meu data picker. Então, deixa eu só corrigir aqui. D inicial, observe que a variável não ficou com a letra maiúscula, agora sim. Então, agora quer dizer que eu digitei de forma correta, ó. Muito importante que a gente utilize as variáveis sempre no início das mesmas com padrão de maiúsculas e as demais minúsculas. Assim fica muito mais fácil identificarmos dentro do nosso código se digitamos de forma correta ou não, ó. Beleza? Então, creio eu que vai funcionar aí. Vamos fazer um teste para isso. Então, vamos lá, ó. Nesse momento, se eu clicar aqui no meu filtro, ó, cliquei. Erro de sintaxe, operador faltando na expressão de consulta. Vamos ver o que é que ele está reclamando, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para que possamos entender, ó. Data venda, between, dia 4/1/2020, end 28/4/2020, junto com produto. Possivelmente aqui vai estar o erro, ó. Então vamos aqui fazer a correção, ó. Então, se observarmos aqui, ó, eu não informei o operador, ó. Beleza? Então, vou colocar aqui o nosso end para que eu possa estar tanto aceitando esse critério como o segundo critério, ó. O end quer dizer o i, beleza? Então, tem que adeter tanto esse critério como este outro critério, ó. Se eu parar aqui o código e executarmos novamente, vamos verificar, ó. Cliquei. E, por enquanto, como eu não informei aqui o critério do que vai ser digitado, ele trouxe apenas o critério de data, ó. Tanto é que se eu mudar aqui a data, observe que eu vou mudar para o dia 3 e vou mudar aqui o critério final para o dia 15, ó. Trouxe relacionado ao que eu filtrei aqui. Agora sim, ó, observe que eu tenho alguns dados
açúcar, leite e café. Ó. Se eu digitar aqui somente a palavra café e clicar em filtrar, ele trouxe também relacionado somente ao café. Ó. Ou seja, já está funcionando a nossa pesquisa tanto por parte como a pesquisa por filtro, intervalo de dados. Agora vai ficar mais fácil entendermos como é que eu vou fazer o Inner Joy para fazer, obviamente, a junção das planilhas. Ó. Então, reforçando, ó, eu vou basicamente pegar uma coluna, a coluna fornecedor, e vou pegar algumas colunas dessa tabela K de produtos e reunir naquele list box com a condição de pesquisar tanto por parte do nome como pelo intervalo de datas combinado, beleza? Então vamos lá, como é que eu faço isso? Ó? Aprendido isso, basicamente para que não possamos aqui se perder, eu vou recortar até aqui esse comando. Ó. E vamos lá fazer juntos. Ó. Vou informar aqui o nome dos meus campos que eu quero que sejam trazidos para dentro do meu list box. Ó. Então, aqui como eu vou trabalhar com duas tabelas, eu sou obrigado a informar a tabela juntamente com o campo. Ó. K de produto é o nome da minha tabela e eu quero que o primeiro campo que apareça dentro do meu list box será da tabela K de produto, que será a coluna code, beleza? Para que eu possa colocar um segundo campo, eu coloco uma vírgula e novamente eu vou informar o nome da tabela, ó, CAD underline produto, ponto, e vai ser a segunda coluna, vai ter o produto, ó. Vírgula, aspas duplas, vou colocar um underline e um enter para que eu possa continuar programando na linha abaixo. Ó. E claro, coloco o nosso underline, perdão, o nosso é comercial e agora o nosso aspas duplas para que eu possa estar dando continuidade na programação do mesmo. Ó. Qual é o terceiro campo que eu vou querer ver lá na minha list box? Ó? O meu CAD fornecedor. Ó. Então, o meu código fornecedor vai estar na minha tabela CAD fornecedor. E o campo vai ser o campo. Vejamos, vai ser... Eu vou querer retornar aqui o campo fornecedor, beleza? Então, vou digitar aqui o nome fornecedor. Vírgula, qual é o próximo campo que eu vou estar querendo ver dentro desse list box? Vai ser o meu, da minha tabela K de produto, ponto, e eu vou querer ver o valor do meu produto. Ó. A minha próxima coluna vai ser também da minha tabela K de produto, ponto, e eu vou querer agora ver a minha data underline venda. E agora eu vou ter apenas o trabalho de dizer, vou apontar de onde, ó, from, vou colocar o nosso from, então tudo isso aqui que eu estou digitando está substituindo aquele asterisco, beleza? Como eu estou trabalhando com a união de duas tabelas, eu não posso simplesmente colocar o asterisco para fazer a união das duas tabelas. Eu tenho que especificar. From, aqui entre chaves, eu vou estar informando o campo. Lembrando que eu faço entre chaves porque eu estou programando SQL no Excel. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, CAD produto. Vou colocar o nosso cifrão e fecho a nossa chave, ó. Underline, nosso aspas duplas, espaçamento e agora sim o nosso underline para que eu possa estar continuando a programação, ó. E agora o que eu vou fazer? Agora vem o nosso Inner Joy, ó. Primeiramente eu vou estar concatenando entre aspas duplas e eu sou obrigado a informar aqui basicamente o nome da minha tabela novamente, ó. Então, fora das minhas chaves, eu vou informar CAD produto. E agora sim, eu vou colocar o nosso comando Inner Joy, a nossa união entre as tabelas. Ó. O nosso Inner Joy, e eu vou estar apontando qual é a segunda tabela. Ó. Então vamos lá. Novamente, o nosso é comercial. O nosso underline, perdão, o nosso aspas duplas. E agora vamos informar a segunda tabela que eu vou estar trabalhando. Será a minha CAD fornecedor. Então, entre chaves, vou formar aqui CAD underline fornecedor. É o nome da minha segunda tabela. Colocando o nosso cifrão e fechando a nossa chave. E lembrando que eu vou ter que repetir o mesmo nome fora das chaves. Ó. Isso faz parte aqui da linguagem. Ó. Fornecedor. E ao fazer isso, eu vou, basicamente agora, só dizer quais são os campos em comum que tem entre eles para que eu possa fazer essa união. Ó. On,
CAD fornecedor, aqui é o inverso. Aqui eu vou ter que formar entre chaves, não mais a tabela, e sim o campo que eu vou estar utilizando como critério. Então, na minha CAD underline fornecedor e na minha CAD underline produto, eu tenho um campo em comum entre eles, que obviamente é a minha chave primária na minha CAD fornecedor e a minha chave estrangeira na minha CAD produto, que é o código fornecedor. Então, vou informar aqui com o nosso ponto e eu vou informar aqui o campo, ó, entre chave, ó, o campo code, e fecho com a minha chave. Ó. Então, esse campo que eu estou informando aqui nada mais é do que esse campo aqui, ó, code. Ó. E o campo que eu vou mencionar agora, da minha CAD produtos, será esse campo aqui, ó, code fornecedor, beleza? Que seria a minha chave estrangeira dentro da minha tabela CAD produto. Então, isso daí eu vou estar dizendo que se ele for igual ao meu CAD underline produto, ponto. E eu informo agora o nome do meu campo, que é o meu code underline fornecedor, que é a minha chave estrangeira dentro da tabela CAD produto. Fecho com a minha chave. O que é que eu vou estar fazendo? Ó? Entre aspas duplas, vou dar um espaçamento e o nosso underline. Eu vou estar utilizando novamente aquela nossa cláusula de verificação, beleza? A nossa cláusula é com o nosso end. Se eu fizer apenas a colagem do que eu havia recortado, ó, acho eu que talvez a gente não vá se atrapalhar. Ó. Se eu apagar esse comando aqui a mais, vejamos, ó, vou apagar aqui o espaçamento, creio eu que ele vai aceitar. Ó. Então lembre-se que essa estrutura aqui que eu acabei de colar foi a que fizemos no início para exemplificar uma pesquisa entre o que eu digitar e entre as datas quando eu tinha apenas uma tabela. Ó. Beleza? Claro que vai mudar o seguinte, ó. O que é que vai mudar aqui, ó? Como eu tenho duas tabelas, eu tenho que exemplificar de onde é que vem esse data venda e de onde é que vem esse produto, ó. Então não basta eu colocar o nome da coluna, eu tenho que dizer de qual é o campo, de qual tabela ela pertence. Então a minha data venda pertence à minha CAD underline produto. E eu coloco o nosso ponto, ó. E o meu produto também pertence da minha tabela CAD underline produto. Ó. E coloco o nosso ponto. Bom, creio eu que vai funcionar. Vamos fazer um teste? Então, lembre-se, não vou digitar nada por enquanto, vou só aplicar um filtro de dados para ver se ele já traz. Ó. Cliquei. Parâmetro insuficiente, eram esperados pelo menos um critério, né? Então ele está reclamando aqui. Deixa eu verificar aqui o possível erro. E vamos fazer aqui o ajuste. Ó. Então, vou clicar aqui em depurar. Vamos observar aqui o que pode estar acontecendo de errado. E se observarmos, ó, aqui eu tenho fornecedor. Ó. Observe, ó. Eu tenho aqui o meu fornecedor sem eu ter colocado o R. Ó. Perdão. Sem ter colocado o R, ó. Vejamos, ó, novamente, ó. Então, não coloquei aqui o R e possivelmente pode ser esse o erro, ó. Vou colocar aqui, ó, vou primeiramente dar um OK, parar o código, duplo clique no meu comando e vou corrigir aqui colocando o meu, vou só desfazer aqui e agora sim colocar fornecedor, ó. Agora sim ele aceitou, ó. Observe, ó. Legal? Então, basicamente, eu só parei o código, refiz, coloquei um caractere talvez aqui a mais ou a menos, e agora coloquei o R. Ó. Se eu executar novamente, observe que ele traz todos os meus registros. Ó. E claro, se eu colocar aqui a C cedilha, vamos ver se ele está pesquisando. Clicar em filtrar, ele traz relacionado a data e o que eu digitei. Se eu mudar aqui o intervalo, vou colocar um intervalo menor, por exemplo, do dia 1 ao dia 4, e filtrar. Observe que ele também está aceitando. Ó. Então, ó, o InnerJoy, obviamente, conforme a quantidade de colunas que a gente coloque, ele vai se tornando até de uma forma meio que complexa. Não a sua funcionalidade, não a sua integridade, mas sim os comandos que a gente vai colocando aqui. Ó. Pois há sempre uma quebra de linha e às vezes pode se tornar um meio confuso. Ó. Então, veja com calma, pause o vídeo que a gente consegue fazer. Ó. Observe, ó. Quando a gente fizer um InnerJoy com mais de duas tabelas, aí a estrutura vai ficar um pouquinho ainda maior
dependendo da quantidade de colunas que você queira ver dentro do seu objeto. Ó, no meu caso aqui, eu estou querendo ver. Eu coloquei aqui de 0 a 5, ou seja, 6 colunas. Vejamos se ele está exibindo as 6 colunas que eu quero. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu filtrar aqui, estou vendo as 6 colunas. Ó. No próximo vídeo, eu vou criar ainda mais uma condição para que eu possa tanto digitar o que eu quiser, filtrar por data e ainda informar a quantidade. Ou seja, ele só vai me trazer de acordo que atenda o que eu digitei, o intervalo de data e a quantidade do produto. Beleza? Então, lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!